Será que o Nubank vai quebrar? Será que o Banco Inter vai quebrar? Será que o PagSeguro, que o Mercado Pago, será que os bancos digitais, será que todos esses bancos vão quebrar por causa do Silicon Valley Bank que quebrou? Bom, talvez você não esteja por dentro do que está acontecendo, mas teve um fato muito impactante essa semana, que foi a quebra do Silicon Valley Bank, o banco lá do Vale do Silício, aquele lugar lá nos Estados Unidos onde surgem as maiores startups, aquele polo de inovação mundial, aquele lugar super enigmático, top, né? Ele quebrou, gente. E isso tem impactos aqui no Brasil, na nossa economia, nos bancos que a gente trabalha, e eu vou falar para você nesse vídeo se você precisa se preocupar com o Nubank, principalmente, e com alguns outros bancos aqui brasileiros. Então fica no vídeo até o final, não sai, porque esse vídeo é importante, até para você entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica dos bancos. Então assiste até o final, e se você curtir, se o vídeo te agregar alguma coisa, considere deixar o like e se inscrever no canal, porque você vai me ajudar a continuar trazendo conteúdos, né? Esse conteúdo aqui ele é gratuito, você não paga nada por isso. Se você se inscrever, curtir o vídeo e comentar, sem dúvidas o YouTube vai me entregar para mais pessoas, e eu vou continuar podendo produzir conteúdo para vocês. Bora então falar sobre esse grande problema que está acontecendo com a quebra do Silicon Valley Bank? Bom, sem dúvidas a preocupação de você que entrou no vídeo é saber se o seu banco vai quebrar, se você precisa tirar o dinheiro do seu banco, o que você precisa fazer para que você esteja de alguma forma imune a todo esse cenário econômico ruim que vem devido, né, esse efeito cascata que é a quebra do Silicon Valley Bank. Eu quero te tranquilizar num primeiro momento, tá? Fica em paz que eu vou te explicar tudo certinho nesse vídeo. Você vai entender que não precisa de tanto desespero, tá? Mas eu vou te explicar primeiro o que é o Silicon Valley Bank, te dar um panorama geral assim. Como eu já te falei antes, o Silicon Valley Bank é o banco lá do Vale do Silício. Vale do Silício é aquele lugar extremamente enigmático no mundo dos negócios, onde surgiram grandes startups, as maiores startups do mundo surgiram lá, como Google, Facebook, HP. Então empresas mundiais que são conhecidas por todo mundo surgiram no Vale do Silício. E o Silicon Valley Bank está localizado lá dentro do Vale do Silício. E esse é um banco que sempre foi reconhecido por justamente trabalhar com startups, né, com essas empresas de tecnologia. Então, grande parte das empresas que são clientes do Silicon Valley Bank eram startups, né? Essas empresas de tecnologia, essas empresas que surgiram muitas vezes lá mesmo no Vale do Silício. E é justamente daí que vem essa preocupação brasileira com tudo isso, né? Porque a gente tem muitas empresas aqui no Brasil que são startups, que tomaram um tamanho nacional, né? Tal como o próprio Nubank. E isso gera uma preocupação no brasileiro, porque de alguma forma você relaciona Vale do Silício, startup, Nubank e tantas outras aí que tem no Brasil, né? Mas vem aquela pergunta, poxa, será que eu preciso tirar o meu dinheiro do Nubank? Será que eu estou desprotegido devido à quebra do banco lá no Vale do Silício? A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu preciso te explicar o porquê que o Silicon Valley Bank quebrou. O que aconteceu para um banco que trabalha com tantas empresas enormes, com um lugar que é tão enigmático, né? Um lugar que todo mundo quer estar. Por que um banco desses quebra? E foi a maior quebra de um banco desde a crise lá de 2008. Então a gente tem aí indícios de talvez uma crise global tá se aproximando. A gente tem indícios aí de talvez um crash tá acontecendo novamente. Então é importante falar sobre isso porque crises, em geral, elas fazem mal para todo mundo. Uma crise global hoje, como foi em 2008, ia causar muitos impactos negativos no Brasil, ia diminuir o emprego, ia ter provavelmente influências enormes na bolsa, como teve em 2008. Então a gente precisa falar sobre isso. Então por que o Silicon Valley Bank quebrou? Tentando te explicar de uma forma bem simples para que você entenda, basicamente o Silicon Valley Bank quebrou porque ele investiu em títulos no governo americano. O que aconteceu foi o seguinte, eles investiram nesses títulos a uma taxa de juros. Digamos que a taxa fosse 0,5% ao ano, tá? Um valor irrisório. E aí a taxa de juros americana acabou subindo, e subiu muito. Então imagina que o Silicon Valley Bank investiu nesses títulos do governo a 0,5% e aí do nada a taxa de juros foi para 20%. Você percebe a defasagem de 0,5 para 20? Então o que acontece? O investidor ele não vai investir nesses mesmos títulos aqui que o banco investiu, ele vai investir nesse outro aqui que está a 20%. Então o que acontece com o Silicon Valley Bank aqui que comprou a 0,5%? Ele vai ter uma perca muito grande de capital, uma perca de valor. No fundo, é uma questão de oferta e demanda, né? Assim como hoje aqui no Brasil a gente tem a taxa Selic extremamente alta e o investidor brasileiro está investindo em renda fixa, porque tem um retorno muito maior.
né? Então, e é justamente por isso também que aqui no Brasil hoje a gente tem fundos imobiliários baratos, porque os investidores estão na renda fixa. Então a gente tem uma diminuição aqui no valor dos fundos imobiliários, e quando essa máxima aqui se inverter, é possível que a taxa de juros fixos, por exemplo, diminua um pouco e os fundos imobiliários cresçam um pouco. Então hoje é um ótimo momento para comprar fundos imobiliários por causa disso. Mas voltando, né, para o raciocínio do Silicon Valley Bank, basicamente foi isso que aconteceu. Eles compraram os títulos do governo a uma taxa X e de repente a taxa de juros americana subiu muito, então os investidores, né, focaram nessa outra taxa e esqueceram aqui desse título, e o que fez com que houvesse uma desvalorização muito grande desse título que o Silicon Valley Bank investiu do governo americano. E como eu falei para vocês, acaba sendo de alguma forma uma oferta e demanda, né, que é essa regra aí que acaba gerindo todo o mercado de forma indireta ou direta, né, mas ele sempre tem uma influência, essa oferta e demanda. E para vocês entenderem como que funciona um banco, né, na sua essência, assim, digamos assim, você pega o seu dinheiro e vai lá e coloca no banco, né? Muita gente acha que o banco pega o teu dinheiro, só guarda ali, deixa guardadinho numa caixinha, e aí quando você vai lá, eles abrem a caixinha, tiram e te dão de novo. E não é assim que funciona na prática. Na verdade, o que o banco faz quando você leva o seu dinheiro e deixa lá na poupança, por exemplo? Ele, de fato, reserva uma parte daquele valor, mas uma outra parte ele empresta a juros para outras pessoas para girar, né, esse dinheiro, para aquecer a economia e para que o banco tenha o seu lucro. E aí você tem o rendimento da poupança, que é o que? Basicamente é eles pegando, o banco pegando uma parte do juro que ele cobrou de uma outra pessoa com o seu dinheiro e devolvendo para você. Então você, de uma certa forma, financia os investimentos, os financiamentos que o banco faz para outras pessoas, e você ganha uma migalha por isso. É assim que o banco basicamente ganha dinheiro. Mas olha só como o mercado financeiro ele é fascinante, ao mesmo tempo que ele é bizarro, né? No mercado financeiro, uma mentira ela pode vir a se tornar uma verdade. Por quê? Porque se todo mundo começar a falar que um banco vai quebrar, que um banco está quebrando, é possível que ele de fato quebre. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá, o banco está aqui, né? Aqui está o banco, e ele está com o teu dinheiro sob custódia. Para ele emprestar R$100 para outra pessoa, existe uma exigência, digamos assim, do Banco Central, que ele guarde uma quantia desse valor para que ele possa emprestar 100. Então, tipo, a cada R$100 que o banco quer emprestar para alguém, ele tem que guardar uma certa quantia, como se fosse um fundo de emergência, uma reserva ali, né? E o Banco Central exige dos bancos que eles, em nenhuma hipótese, permitam que aconteçam mais saques do que depósitos em um único dia. Se isso porventura acontecer, esse banco precisa pegar um empréstimo com outro banco para pagar uma taxa para o Banco Central. Então é uma forma de proteger, né, para que as pessoas não tirem muito capital do banco. Todo mundo começa a falar que um banco está quebrando. O que as pessoas fazem? Todo mundo começa a tirar o seu dinheiro. E aí o que isso gera? Isso gera uma descapitalização muito grande do banco, que vai ter que pegar dinheiro emprestado com outro banco, a juros muito provavelmente, e isso pode de fato levar um banco a quebrar. Então olha que incrível e ao mesmo tempo bizarro que isso é, né? Se todo mundo começar a propagar uma mentira no mercado financeiro sobre o banco X que vai quebrar, é possível que ele quebre verdadeiramente, porque as pessoas vão tirar o seu dinheiro de lá e isso vai fazer com que o banco se derreta. Mas agora, respondendo de uma vez por todas a pergunta de vocês sobre Nubank, Banco Inter, né, e tantos outros bancos digitais aí, se eles correm risco de quebrar, de falir por causa do Silicon Valley Bank. E a resposta é não, fiquem em paz, tá? Pelo menos com o Nubank e Banco Inter, eles já emitiram notas dizendo que eles não estavam expostos ao Silicon Valley Bank, ou seja, eles não tinham ativos lá no Silicon Valley Bank. É importante frisar que a gente ainda não tem uma lista de bancos, né, brasileiros ou empresas, instituições brasileiras que estavam expostas ao Silicon Valley Bank. É certo que provavelmente algumas empresas aqui do Brasil, startups brasileiras, né, empresas outras aí de tecnologia, possam sim estar expostas ao Silicon Valley Bank e talvez terão alguns impactos. Mas pelo menos o Nubank já se manifestou dizendo que não está exposto ao Silicon Valley Bank. Alan, mas pode ser mentira. Se for mentira, eles estão queimando o nome deles no mercado. Então eles não fariam isso, certo? Então fique tranquilo, o seu dinheiro está seguro, né? E muito importante aqui frisar que a gente tem aqui no Brasil o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te dá a garantia que você recebe pelo menos R$250 mil de volta se o teu banco quebrar. Então se você tem menos que isso, fica tranquilo, que você não vai perder dinheiro. O Fundo Garantidor de Crédito te dá essa segurança e é muito importante até que você veja se esse Fundo Garantidor de Crédito está ativo no seu banco. Muitas vezes você precisa lá e ativar essa proteção aí. Gente,
Fiquem tranquilos, não precisa tirar o dinheiro do Nubank, tá? Até porque se todo mundo começar a tirar o dinheiro do Nubank, aí sim pode haver um risco dele quebrar. Por mais que o Nubank tem milhões de clientes em todo o Brasil e é muito difícil, mas não impossível, né? A gente tá vendo aí o Silicon Valley Bank, que era um banco enorme, foi a maior quebra de um banco desde 2008, desde a crise de 2008. Então a gente tem que sim ficar em alerta, né? Pode sim haver uma crise aí global por muitos fatores, né? Então a gente tem que ficar de olho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido explicativo, que não tenha ficado confuso. Se ficou confuso em algum momento, me perdoem e eu vou tentar melhorar no próximo. Mas deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal para que a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela companhia nesse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!